Vamos a mais uma análise de um clipe da cantora Luísa Sonza. Ela lançou recentemente o clipe La Muerte. E lembrando que os clipes desse novo álbum dela foram feitos baseados nos sonhos e nos pesadelos que ela vinha tendo. Por isso eu estou aqui fazendo essas análises. Deixando o aviso mais uma vez de que essa análise aqui é só uma brincadeira, um exercício para mostrar para vocês como funciona a análise de sonhos. Mas ela não pode ser levada a sério, porque para ser feita uma análise a gente tem que conversar com um sonhador. Nesse caso eu deveria conversar com a Luísa para entender completamente o sonho, tá bom? Então vamos lá. Então primeiramente eu vou descrever aqui as cenas do clipe. Ele começa com a câmera focada em algumas aranhas, né, caminhando, umas aranhas caranguejeiras. E aparece a imagem de uma cama voando por uma floresta durante a noite. A Luísa está em cima dessa cama, né, voando em cima dessa cama. Tem uma lamparina assim do lado da cama, né, um pequeno pontinho de luz. E a cama segue voando pela floresta. No começo a Luísa parece que está curtindo aquela situação ali. E até o momento em que ela se assusta. E aí ela tem uma faca na mão e ela apunhala a cama, que daí cai e ela fica em prantos, assustada com toda aquela situação, né, sem entender o que estava acontecendo ali. Então, essas são as cenas do clipe. Nesse caso, nesse contexto, eu veria essas aranhas como representando duas coisas. Tanto representando um complexo, né? Porque a aranha, ela tem esse simbolismo de tecer uma teia, né? E o complexo também faz isso, né? O complexo, ele tem um núcleo afetivo, onde ele vai criando uma constelação de afetos, sentimentos, pensamentos em torno daquilo ali, de experiências vividas, né? Em torno desse núcleo. Então, pode muito bem ser representado pela aranha, né, que forma essas teias, né? E também a aranha, ela pode trazer um símbolo do feminino, né? Porque popularmente se faz essa comparação, né, da aranha com o órgão feminino. Então, a gente poderia associar aí tanto complexo como feminino. O que já nos daria a dica de que ela estaria com um complexo materno, um complexo do feminino, constelado, ou seja, ativo, né? E talvez todos esses sonhos estão vindo mostrar isso, esse complexo ativo que está atrapalhando, né, a vida dela, impedindo ela de exercer a individualidade dela, porque ela está tomada por esse complexo. Ao invés de poder ser ela mesma, ela está sendo o que o complexo quer que ela seja. Em Jung, ele classifica 4 tipos de complexo materno nas mulheres. Quando a gente fala de complexo materno, não necessariamente dentro da psicologia junguiana tá conectado com a mãe real, assim. Isso pode simplesmente ser uma questão da mãe simbólica, não necessariamente tem a ver com a mãe da Luísa, esse complexo. 4 formas diferentes em que esse complexo materno poderia se manifestar negativamente. Uma delas seria a hipertrofia do aspecto maternal, teria a opção da exacerbação do eros, a identificação com a mãe ou a defesa contra a mãe. Nesse caso da Luísa, eu acredito que ela estaria dentro da exacerbação do eros, que foi exatamente o que já foi falado lá no clipe do Campo de Morango, né? Que lembra lá que eu falei pra vocês dela tá mordendo o morango, que tem a ver com a sexualidade, com a luxúria, né? Então, dentro desses símbolos, encaixando tudo, o que eu imaginaria é que ela está possuída pelo complexo feminino, mas por essa forma negativa de exacerbação do eros, né? Ou seja, uma sexualidade exacerbada, né? Aí o Jung fala aqui, tais mulheres ficam totalmente cegas no tocante às suas ações, o que não é nada vantajoso nem para as pessoas envolvidas, nem para elas mesmas. E aí ele também fala que, nesse caso, costuma acontecer também de essa mulher ter uma atrofia do instinto materno, né? São mulheres que não têm muito esse instinto materno. Elas estão mais focadas nessa questão da sensualidade mesmo, né? A cama, eu já falei aqui, né, em outros vídeos, que está muito associado com inconsciência, né? De a pessoa não ter consciência do que está acontecendo. Porque na cama a gente dorme, né? Onde a gente realmente entra em contato com o nosso inconsciente, né?
E o fato dessa cama estar voando, também não vejo como uma coisa positiva, e sim bem negativa de uma falta de contato com a realidade, né, com o chão, né? Então essa cama não tá tocando o chão, ela tá voando, então um exemplo de bastante inconsciência, né? Tipo, não tá entendendo o que tá acontecendo e ainda tá fora do contato com a realidade, né? Mas do lado dessa cama tinha ali uma lamparina, né? Uma pequena luzinha, né? Dentro daquela escuridão da floresta inteira. Então aí eu vejo esse símbolo dessa luzinha como uma pequena chaminha de consciência que tá vindo ser representada exatamente nesse sonho, com esse intuito, né? De ser uma luz no meio dessa escuridão, né? E na própria atitude dela mesmo, no clipe, se vê essa diferença, assim, de comportamento. Porque no começo do clipe, ela tá curtindo essa viagem em cima dessa cama voadora, né? Então, mostrando essa completa inconsciência do que tá acontecendo, né? De ela não ter noção do que tá acontecendo no entorno dela ali no sonho, né? E mais pro final, ela tem um lance de consciência e ela se assusta com a situação onde ela está, né? E aí ela usa essa faca, apunhala essa cama, né? Então, essa faca vem também trazer esse símbolo de uma movimentação de consciência, né? Para tentar impedir que aquilo ali continue acontecendo. Questão que é muito interessante, que eu separei aqui um pedacinho de um texto para ler. Isso aqui é de um livro da Marie von France. Eu vou ler um trechinho aqui. A floresta está associada de modo especial ao inconsciente corporal. A floresta em geral tem a ver com vegetação, como observa Jung em seu ensaio sobre Mercúrio. A vegetação é aquela vida que brota imediatamente da matéria inorgânica e que dela se alimenta. A vegetação é a primeira forma de vida, e por isso ela simboliza os reinos vegetativos da psique, onde ela se mescla com os processos materiais do corpo, o que hoje denominamos de psicossomático, onde não podemos mais dizer que algo é puramente psíquico, nem que é puramente físico, né? Esse sonho acontece dentro de uma floresta, né? A gente poderia imaginar, né, que toda essa inconsciência, todo esse complexo materno atuando, poderia estar tendo um impacto sobre esse reino vegetativo da psique, né? Que é esse reino onde se conecta a psique e o corpo, né? E isso poderia se refletir numa falta de consciência sobre o próprio corpo, sobre entender os seus próprios limites, né? E talvez estar tratando esse corpo de uma forma que ele não queria estar sendo tratado, né? Pode ser tanto na questão do trabalho dela ou até mesmo nessa questão da sensualidade, né? Às vezes o complexo faz ela ter atitudes, né, conectadas com essa questão da sensualidade que o corpo dela não estava afim de ter, né, de fazer. Então, uma inconsciência sobre o próprio corpo, assim, não está respeitando os limites do corpo. No clipe, ela apunhala a cama, né, o que faz com que a cama caia, né, e entre em contato com o chão, né, o que é uma coisa boa, porque daí pelo menos ela já não está mais fora desse contato com a realidade. Esse ato de apunhalar, né, no clipe ainda aparece bem a faca entrando e separando, né, um corte ali no meio, né. Quando você corta algo, você separa, né? E isso, simbolicamente falando, pode vir representar o ato de discriminar as coisas, né? Separar aquilo que serve daquilo que não serve. Ou seja, ter um pensamento racional diante da situação para poder se livrar dessa inconsciência, né? E se libertar da dominação desse complexo. E é o que o sonho veio apontar como uma possível solução para o caso dela, né? Quem não conhece sobre os sonhos acaba perdendo essas dicas, mas muitos deles vêm apontar ao final do sonho uma possível solução para aquela situação que foi demonstrada. É isso, gente. Eu poderia me alongar aqui e falar muitas coisas, só que esses são vídeos curtos e para pessoas leigas no assunto, né? Então eu não posso também falar aqui muito profundamente, com termos complicados, né? Eu tento ao máximo deixar claro, né, os conceitos quando eu explico algum aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo. Por favor, me deem seu feedback, tá bom? Espero que tenham gostado e que tenha ficado claro. Até a próxima!